Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês sobre saúde. E nesses últimos dias, esse tempo todo que nós estamos ficando em casa, nós temos visto algumas coisas acontecendo com mais frequência. Então, eu como ginecologista no consultório estou tendo muitas queixas sobre infecções urinárias, principalmente das mulheres, pelo fato de estarem muito tempo em casa, passarem mais tempo sentadas, e isso realmente começa a dificultar, a facilitar a entrada de infecções no trato urinário. Mas não é só a mulher que tem, porém, vamos lá, vamos dar uma orientação, uma visualização do que acontece. O trato genital masculino, ele tem uma proteção natural que é o quê? Que é uma uretra bem mais longa. Então, da bexiga, passando pela próstata até na parte exterior, a uretra do homem, via de regra, é bem maior do que da uretra da mulher. A mulher já tem uma uretra bem menor. Além da questão dela ser muito menor, a uretra está muito próxima da região anal, ou seja, de uma região contaminada. E como a mulher passa também mais tempo sentado, isso ainda acaba facilitando contaminações. Você acaba tendo muito mais transpiração local, você acaba tendo mais suor, e para a bactéria, uma gota de suor é um rio Amazonas, então fica muito mais fácil dessas contaminações. Mas a gente vai explicar mais ou menos como é que acontece. As infecções mais comuns, né, no trato urinário são as cistites, ou seja, as infecções de bexiga, as uretrites, aí tem tanto da uretra masculina como feminina, as pielonefrites, que são muito mais sérias, muito mais graves, porque já atinge o sistema urinário superior, pega os rins, e os cálculos renais, que facilitam muitas infecções. Então, tanto homem como mulher podem ter os cálculos renais e eles vão facilitar infecções. A gente vê muito isso em gestantes. Gestante sofre demais com infecção urinária por causa da presença de cálculo renal. Então, a mulher ela acaba tendo, na gravidez, tendo uma necessidade da gente estar sempre acompanhando de mais perto, fazendo muito mais exames de urina. Quais são as causas mais comuns? Nós temos as endógenas, ou seja, aquela que vem pela parte interna do nosso corpo, e as exógenas, que é a enorme maioria. Então, o que ocorre? Nós somos invadidos por bactérias que vêm de fora do nosso corpo e acabam chegando no sistema urinário. Qual que é essa porta de entrada, então, das infecções? Então, a mulher, ela tem uma uretra extremamente curta, então ela tem uma baixíssima proteção no sentido de evitar que bactérias subam. Daí a necessidade dela estar sempre lavando a bexiga e a uretra, não passar muito tempo sem tomar água. Quanto menos tempo sem água, maior é a chance da bactéria subir e chegar na bexiga. E nós homens não, nós temos essa proteção por ela ser mais longa, mas isso não impede de ter as uretrites, as cistites e até a prostatite, que seriam infecções de ascensão. Então, as bactérias sobem pela uretra ou sobem pela uretra masculina, chegando até o trato urinário, chegando na bexiga. E aí eles desenvolvem infecções, que podem ser locais, né, que são as cistites, ou ela pode subir. E aí a gente tem que entrar com tratamento. Então, as endógenas, normalmente, elas são bactérias que caem na circulação sanguínea. Elas chegam no rim, quando vão ser filtradas, né, o sangue vai ser filtrado, e aí pode gerar infecção do trato urinário alto. As mais comuns, né, que é a glomerulonefrite ou nefrite, ela vem por infecções de garganta, infecções das vias aéreas, que acabam caindo na circulação. Os mais famosos são Staphylo aureus, Streptococcus também ocorre muito, pneumococcus podem ocorrer. Tem outras bactérias muito mais resistentes que geram casos mais graves ainda de infecções urinárias, podendo ter até abscesso renal e comprometimento do rim. Mas a glomerulonefrite é muito comum, era muito comum, hoje graças a Deus diminuiu mais. Por quê? Porque antigamente, principalmente na nossa geração lá, nos nossos 50 anos atrás, a criançada tinha uma amidalite, a mãe levava no farmacêutico e o vendedor de remédio lá passava antibiótico 2, 3 dias, melhorava a febre, o pessoal achava que estava melhorando, tinha acabado, porém não tinha feito o quê? Não tinha bloqueado realmente a quantidade de bactérias que tinham no sangue ou lá na amígdala. Ela cai no sistema circulatório, vai para o rim, lá ela forma uma reação inflamatória grave no néfron, no glomérulo, e acaba matando o glomérulo. Daí porque na época quem tinha muito, isso ainda existe a glomerulonefrite, mas tinha muito mais
antigamente por falta de antibiótico terapia adequada, por tratamentos inadequados, por falta de controles de cultura e antibiograma. Hoje, graças a Deus, é bem menos essas causas. E na causa exógena, a grande maioria ela é pela uretra mesmo. Então é um número muito maior em mulheres, por a uretra ser mais curta, por terem a proximidade do ânus e da vagina serem muito próximos. E aí o maior agente, o que mais a gente tem é a Escherichia coli. A Escherichia coli é extremamente comum nas fezes, no intestino, lá ela não é patogênica, lá ela não causa doença, porém no trato urinário ela é de causa infecciosa. E aí eu brinco que nós temos bastante infecções do trato urinário baixo na infância e na infância tardia, ou seja, nas primeiros 3 anos de vida, principalmente meninas, né, porque elas fazem essa falta de proteção, mas meninos também têm. E nós agora na terceira idade, por quê? Porque nós temos um outro problema agora, né? A mulher na menopausa tem falta proteção vaginal, falta proteção da própria bexiga e da uretra, porque a falta do estrogênio faz com que haja atrofia da bexiga e da uretra, diminua a ação antibacteriana no canal da uretra. E tem um outro problema sério, tanto homem quanto mulher, que é a higiene. Então, quanto menos higiene, maior facilidade de ter infecção para a subida da Escherichia coli. Ela fica lá parada. Se nós não tivermos uma boa higiene, ela tem tudo para subir e dar as famosas cistites. Existe uma cistite asséptica que é extremamente comum na mulher menopausada, né? Devido à falta do estrogênio. Então, o hipoestrogenismo leva a atrofia vaginal, atrofia de uretra e atrofia de bexiga. E após um ato sexual, a bexiga ela é distendida, a uretra é distendida, e ocorre como se fosse uma escarificação, uma craquelação na bexiga. É igualzinho quando a gente chupa abacaxi bem azedo na boca, né? Racha toda a bochecha. Porque bochecha e bexiga são iguais, são feitas do mesmo material. Então, dependendo da agressão que a gente faz, tanto na bexiga como na bochecha, nós vamos ter a mesma sensação. No caso da bexiga, daria disúria, que é dor a urinar, podendo ter hematúria, que é sangue na urina. E às vezes a pessoa fica super assustada porque vê a urina com sangue e fala, nossa, está com uma infecção grave. E não é. Na realidade são microhemorragias que ocorrem dentro da bexiga e sem bactérias. A gente faz cultura, não dá nada. Após o uso de muita água e tratamento de hormônio vaginal, esse quadro melhora muito, some e passa a não ser mais recorrente. Os cálculos renais eles facilitam então infecções urinárias. A presença dessas pedras elas fazem com que junte mais urina no trato alto e a bactéria tem mais facilidade de subir e chegar. Então é mais comum, a gente tem que estar sempre fazendo cultura de urina para quem tem cálculos, para que a gente possa trazer o tratamento adequado e evitar infecções graves. Então o tratamento sempre é o que é? Água, água, água. A água ela tem um papel fundamental na nossa vida, nós somos 88% água, mas qual que é o papel na questão das vias urinárias? É lavar. Então, da mesma forma que a gente lava todas as outras coisas no nosso corpo, em tudo que está em volta, né, nós precisamos lavar. Para quê? Para que a bactéria não fique. Quer dizer, quando eu faço o uso da quantidade correta de água, eu estou sempre jogando para fora todo o lixo produzido no rim, que está sendo jogado na bexiga, que é o local de depósito, e lá também as bactérias que estão tentando subir, se eu jogar bastante água, eu estou fazendo sempre xixi e vou conseguir limpar. Como é que eu sei que eu estou tomando água na quantidade correta? Quando você faz um xixi mais claro e menos fedido. Qual que é um grande problema que a gente tem? Pouca água concentra demais a urina. Concentrando a urina tem ureia. Ureia cheira banheiro público. Eu falo que ureia é igualzinho o cheiro de banheiro de rodoviária. Ou você toma água, ou você vai ter aquele cheiro de manhã cedo na urina que é muito sério, muito desagradável. Nem sempre tem infecção, é mais a questão da ureia. A gente usa antissépticos urinários, é muito comum a gente usar o Cistex, Sepurin. Na verdade, são substâncias que lavam, ajudam a lavar. Eles não têm antibiótico, né? O antibiótico, e geralmente para infecção urinária eles são bacteriostáticos, ele tem uma ação específica no trato urinário. E aí a gente sabe qual é como, fazendo cultura e antibiograma. E aí a gente tem um tratamento muito mais específico. Existem umas vacinas preventivas. Para quem tem infecções urinárias de repetição, é muito comum a gente usar uma medicação, tem 2, 3 medicações aí, a mais famosa é o Urovaxon, para que ele crie na bexiga anticorpos anti-Escherichia coli. Então, essa medicação ela faz com que a própria bexiga já tenha um anteparo, já tenha um aumento de anticorpos anti-Escherichia coli, diminuindo as infecções de repetição. Algumas pacientes têm umas infecções bravas e que elas são repetitivas, que a gente é obrigado a tomar, às vezes, antibiótico aí durante 1 ou 2 meses, vai de 30 a 60 dias mesmo.
Existem tratamentos feitos, tem o Traturil, que é um antibióticozinho que a gente vem num pozinho, que a gente acaba usando 2 sachês por semana durante um mês ou 2, por pessoas que têm muita resistência no tratamento. E quem tem pedra no rim, quem tem cálculo renal, a gente tem que fazer a litotripsia. Nós temos que quebrar esses cálculos para que diminuem as frequências de infecções urinárias. Pegando o gancho aqui também, apesar que ele está no mesmo pacote, mas no caso do homem, ele tem a próstata. E a próstata pode ter prostatite. E dá a mesma sensação da cistite, a mesma sensação de emergência miccional, a mesma sensação de dor a urinar, a mesma sensação de conteúdo na bexiga e tendo pouca urina e está toda hora fazendo, a prostatite gera o mesmo processo no homem. E a prostatite ela vem pelo mesmo processo também de falta de entrada de bactérias, né? Então, a maior causa de prostatite no homem são doenças sexualmente transmissíveis. Então, essas são as mais comuns. Em seguida, vem uma consequência que muitos homens têm hábito, e mulheres também, infelizmente, de relação anal sem proteção. O ânus está lotado de Escherichia coli, teve relação anal, a bactéria entra no canal uretral e vai dar infecção, vai dar prostatite. A mais comum é Escherichia coli. Homem, infelizmente, por falta de higiene, né? Os homens que não fizeram a cirurgia de retirada do prepúcio, né? Que não fizeram aquela retirada da pele, eles têm muito mais secreção, eles formam muito mais uma secreção tipo que a gente chama esmegma, e ele tem uma capacidade de fazer concentração de bactérias, tanto é que gera um odor. Se ele não tiver o hábito de se higienizar, ele facilita a entrada de bactérias e aumenta o processo de infecções. A prostatite você pode ter também só por processo inflamatório, sem bactérias, igual a cistite sem bactéria. Às vezes por infecções urinárias ele acaba comprometendo a próstata também. E existe um quadro que ocorre em pacientes que foram submetidos à irradiação de tumores na próstata ou tumores na bexiga, tanto no homem, tumor de próstata e bexiga, e na mulher por tumores de bexiga ou de útero, que vão dar uma cistite que a gente chama actínica. É uma patologia muito chata, muito ruim de tratar, porque ela é recidivante, ela vai e volta, dá um desconforto muito grande. O álcool e o tabagismo também aumentam muito as chances de cistites e prostatites no homem. O álcool é um irritante do trato urinário e o tabagismo também. O cigarro, a gente fala não fumo por lá, mas você fuma pelo pulmão, e o pulmão joga todas as substâncias tóxicas na corrente sanguínea, fazendo com que essas substâncias tóxicas vão ser filtradas no rim e vão ser jogadas na bexiga. Para vocês terem uma noção do que acontece, o cigarro é o maior causador de câncer de bexiga no homem e na mulher. Então ele é um irritante a ser banido, ou se possível evitado ao máximo. Por quê? Porque facilita doenças que não nos levam a nada nesse hábito que é altamente tóxico. Então, o tratamento é fazer a cultura e antibiograma para identificar os agentes causais, né? Da secreção da uretra, da secreção de próstata, e aí você faz a antibiótico terapia específica. Água e diminuir agentes irritantes. E cuidado com a higiene. Então, a higiene ela é fundamental. Banheiro público, se lavar a mão antes, lavar a mão depois, porque é contaminado. Acho que nunca se orientou tanto a se lavar a mão como agora, porque nós estamos com medo. Mas essa coisa é uma orientação natural de todos nós, de todos os tempos. Quanto mais a gente lava a mão, menor é a chance da gente ter infecções. Então aqui é só para resumir como é que ele é. Está lá em cima o rim, a uretra, ela vem até a bexiga, a ureter bilateral, aqui está o rim, a ureter, bexiga, uretra. Se a gente cuidar bem, nós vamos sair bem dessa temporada aí de quarentena. Como é que a gente faz para evitar também, a mulher principalmente, de facilitar essas cistites? Principalmente usando roupas leves, saias ou calcinhas de algodão, não usar lycra, porque abafa. Quando for fazer ginástica, se usar aquelas cotton lycra, usa, já se lava em seguida, porque toda aquela transpiração vai facilitar a infecção urinária. Eu recomendo, eu acho que é fundamental, mesmo que não tem relação, não é para relação, é para proteção. Vagina, uretra e bexiga precisa do estrogênio. Até quando? Até a véspera da ida. Por quê? Porque eles dependem desse hormônio para ter vitalidade, para ter elasticidade e para ter proteção. Então, é fundamental que a gente tenha esse hábito de usar o hormônio pelo menos uma vez por semana. E aí nós estamos protegendo. E o homem, ele tomar
os cuidados naturais dele, com alimentação, com água e com higiene. Espero que a gente tenha dado uma dica, porque realmente está acontecendo agora, tem aumentado muito nessa quarentena. Espero que vocês se movimentem, que vocês tenham uma alimentação saudável. Hoje fez um dia maravilhoso, um sol de verão. Nós estamos chegando quase no inverno e nós estamos tendo verão no Brasil. Então tome sol, fique na sacada, saia, dê uma volta, vá lá mexer com as plantinhas, vai mexer com os animais, vai fazer coisas que distraiam, vão sorrir, vão ver coisas boas, filmes bons, que isso faz com que a gente aumente a nossa imunidade e diminua a chance de nós termos infecção. Eu quero que vocês façam o melhor possível para a gente logo se encontrar e termos muito mais tempo de comemoração. Eu acho que nós vamos mudar muito mais as práticas das nossas aulas para ser muito mais de comunhão, de confraternização, de valorização da vida do que ficar falando de doença. Um abração a todas, um abração a todos. Vamos vencer. Juntos nós somos muito mais fortes. Nós estamos chegando lá. Eu acho que o Brasil está no caminho certo. Melhorou bastante essa questão do domínio. Vai ter ainda uma coisa um pouco dura. Não dá para sair, não dá para liberar. Mas nós estamos vencendo. Um abraço a todos e até a próxima.